terminada a lateral, então até agora o nosso porta-papel higiênico estará dessa forma. Agora nós vamos fazer a franja. Para fazer a franja, eu cortei 30 pedaços de 30 centímetros do barbante amarelo mesclado. Aqui na base eu tenho 20 pontos. Então, vou trabalhar a franja sempre com 3 pedaços juntos do barbante. Então, eu uno aqui 3 partes, dobro elas ao meio, pego a minha agulha, passo ela aqui de trás para frente, pego os barbantes juntos dobrados, passo aqui por dentro do ponto de base e passo a ponta aqui por dentro. Puxo aqui e vai ficar dessa forma. Vou saltar um ponto de base e no próximo vou fazer da mesma forma. Vou unir 3 partes do barbante, dobro eles ao meio, pego a minha agulha, salto um ponto de base e venho no próximo, passo a agulha aqui de trás para frente, pego aqui as 3 partes do barbante pelo meio, passo elas aqui pelo ponto de base e passo as pontas por dentro e puxo para que o nozinho se feche. Então, ficou dessa forma. Vou fazer mais uma vez. Pego 3 partes, salto um ponto de base e no próximo passo a agulha de trás para frente, conduzo os fios aqui por dentro do ponto de base, passo a ponta por dentro. E agora é só apertar o nozinho. Então, vou fazer da mesma forma com as outras partes e volto mostrando para você como ficará. Com a franja, então, já terminada, ficará dessa forma. Eu optei por deixar minha franja maior, então eu só acertei aqui mais ou menos os fios, porque por mais que a gente dobre, depois eles ficam um pouquinho desiguais, então eu mais ou menos acertei, mas se você quiser também, você pode deixar ela um pouquinho menor. Então, ficou dessa forma que nós temos pronta a parte da frente e agora vamos trabalhar a grade. Então, vou virar o porta-papel higiênico aqui para a parte de trás, volto a trabalhar com fio natural. Eu vou prender o fio na agulha. Para fazer a grade, eu vou começar a trabalhar. Tenho aqui o primeiro bloco aqui do canto, então nessa alça que eu tenho aqui no canto, eu vou pegar o ponto que tenho aqui na base e vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntes. Vou na alça que tenho
entre o canto e o bloco. Então, aqui nessa alça, eu vou pegar também um ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, salto o bloco no ponto que tenho na base. Vou passar minha agulha aqui por dentro dele. E faço um ponto baixo. Observe que eu estou sempre trabalhando, pegando nos pontos que tenho na base, mas nos pontos que também são feitos com o barbante natural. Porque nessa mesma alça, eu fui trabalhando também com o barbante colorido, mas eu vou pegar sempre no barbante natural para que na frente o acabamento fique perfeito, ok? Faço 3 correntes, salto o próximo bloco e no ponto que eu tenho na alça de base, entre os blocos, eu faço ponto baixo. Faço 3 correntes, salto o bloco, no ponto que eu tenho na base da alça, entre os blocos, vou passar minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, agora venho aqui na alça, que tenho no meio do canto, e faço ponto baixo. Então, ficou dessa forma aqui. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, sempre separados por 3 correntes, ok? Agora, vou fazer 6 correntes. Três correntes dessas equivalem a um ponto alto e as outras 3 são as correntes aqui de distância que vão ficar entre os pontos. Agora viro o trabalho aqui para baixo e no próximo ponto baixo que eu tenho na base, faço um ponto alto. Faço 3 correntes e no próximo ponto baixo na base, faço um ponto alto. Faço 3 correntes e no próximo ponto que tenho na base, faço um ponto alto. Faço 3 correntes, no próximo ponto baixo da base, faço um ponto alto. Faço 3 correntes e no próximo ponto baixo, que é o último ponto que tenho aqui na base, faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Novamente, vou fazer 6 correntes. Viro o trabalho novamente. No próximo ponto alto de base, faço um ponto alto. Faço 3 correntes. No próximo ponto alto de base, faço um ponto alto. Faço 3 correntes e no próximo ponto alto na base, faço mais um ponto alto. Faço as 3 correntes, no próximo ponto alto de base, faço mais um ponto alto. Faço 3 correntes, agora conto aqui de baixo para cima 3 correntes, 1, 2, 3, e nessa terceira corrente
eu faço o ponto alto. Então, vai ficando assim. Novamente, 6 correntes para virar. Viro o trabalho. No próximo ponto de base, faço ponto alto. Faço 3 correntes. No próximo ponto de base, faço ponto alto. Faço 3 correntes e no próximo ponto de base, faço ponto alto. Faço 3 correntes e no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Faço 3 correntes. Agora, conto aqui na base, de baixo para cima, 1, 2, 3. Nessa terceira corrente, eu faço o ponto alto. Então, a nossa grade vai ficando dessa forma. Então, aqui eu tenho 3 quadrinhos, se eu contar aqui, a partir de quando começo a fazer os pontos altos, é que eu começo a contar as carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carreiras, onde vão se formando os quadrinhos, ok? Vou fazer mais 22 carreiras trabalhando da mesma forma e volto então mostrando para você quando eu já estiver então com as 25 carreiras prontas, que tem 3 e vou fazer mais 22, ok? Com as 25 carreiras então prontas, lembrando que eu conto as 25 carreiras com os quadrinhos que elas vão se formando. Então, se você contar do primeiro até o último quadrinho, você terá 25 quadrinhos, ok? Agora eu vou fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Então, vou virar o porta-papel higiênico aqui, então, com a parte aqui da argola, então, para cima. Então, vai ficar dessa forma. Com as minhas 3 correntes, então, eu vou vir nessa alça que eu tenho aqui do primeiro canto e vou começar a prender agora na parte aqui de cima. Então, vai ser no ponto de base que eu tenho aqui em cima. Embaixo, nós começamos a trabalhar na alcinha do canto, pegando embaixo. Aqui eu vou pegar em cima. Então, venho aqui num ponto de base, que eu tenho aqui da alcinha. Vou abrir o ponto aqui, passo a minha agulha por aqui e faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes, volto aqui no ponto de base que eu tenho na grade e faço um ponto alto. No próximo ponto que eu tenho aqui na alça, no porta-papel higiênico, aqui no ponto que eu tenho aqui em cima, na alça eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, passo a minha agulha por aqui, conduzo o fio, fazendo um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes, volto no próximo ponto de base da grade
e trabalho um ponto alto. Venho novamente aqui no porta-papel higiênico, na próxima alça, venho no ponto que eu tenho aqui no alto, aqui da base, aqui na alça entre os blocos, e vou pegar 2 alcinhas aqui desse ponto de base e faço um ponto baixíssimo, prendendo meu ponto alto aqui. Então, vai ficando assim, com a alça presa aqui no porta-papel higiênico. Faço 3 correntes, volto no próximo ponto de base da grade e trabalho um ponto alto. Venho na alça que eu tenho entre os blocos, na próxima alça, pegando sempre esse ponto que eu tenho aqui no alto, pego 2 alcinhas desse ponto e faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes, venho no próximo ponto de base da grade e faço um ponto alto. Venho no ponto que eu tenho aqui entre o bloco e já no próximo canto, nessa alça que tenho aqui entre o bloco e o canto, nesse ponto que eu tenho aqui no alto, aqui eu vou pegar 2 alcinhas de base desse ponto e faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes. Aqui na grade eu conto 3 correntes que eu tenho na base, contando de baixo para cima, então conto 1, 2, 3. Nessa terceira, eu vou fazer o último ponto alto. E aqui, na alça que eu tenho aqui no canto, aqui pegando o ponto que eu tenho aqui em cima, nessa alça, nesse espaço aqui, passar minha agulha aqui por dentro. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu tenho a grade presa. Aqui ficou dessa forma. Eu fiz uma grade única e agora nós vamos dividi-la. Aqui em cima, ela fica presa bem aqui ao alto, onde vai começar essa carreira que eu tenho aqui de pontos baixos e com a alça onde vamos formar aqui o leque do alto aqui do nosso porta-papel higiênico, ok? Então, ficou assim. Esse fio aqui já pode ser cortado. Vou passar ele aqui por dentro. Puxo ele aqui e agora já vou arrematá-lo. Com os fios arrematados, então a nossa grade estará dessa forma. Eu arrematei aqui o último fio que estávamos trabalhando e o primeiro fio também que iniciei a grade. Então, a nossa grade estará toda inteira e agora eu vou dividi-la. Eu tenho aqui um total de 26 quadrinhos. Nós tínhamos feito antes 25 e fizemos o último prendendo a grade aqui em cima. Então, vou contar 13 quadrinhos para cada um dos lados aqui do porta-papel higiênico. Então, conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Então, aqui 13, eu fiquei com 13 aqui embaixo, 13 para cima. Então, nessa carreira aqui que eu tenho na divisão de um quadrinho do outro, aqui eu vou colocar um marcador. Coloco o marcador aqui em uma ponta e um marcador aqui na outra ponta. Vou virar o porta-papel higiênico aqui para frente e vou prender. Vou trazer o meu marcador aqui, passo ele para frente, que aqui eu sei exatamente onde está a carreira que eu quero prender. Coloco um aqui e o outro também por aqui. Se você não tiver um marcador, você pode virar aqui e contar e depois segurar aqui e só virar na frente. Ou então também colocar um alfinete ou uma agulha aqui e trazê-los aqui para frente para você visualizar bem aonde é que está a marcação, onde nós vamos agora amarrar uma parte aqui na outra. Para isso, eu cortei 6 pedaços de 20 centímetros cada um do meu fio colorido amarelo mesclado. É claro que eu estou trabalhando aqui com fio amarelo mesclado, porque é a cor que eu estou fazendo no meu porta-papel higiênico. Caso você esteja trabalhando com outra cor, você vai cortar então um pedacinho de 20 centímetros dessa cor que você está trabalhando. Corte 6 pedaços então de 20 centímetros. Eu vou unir aqui 3 partes. Vou verificar aqui se está certinho. Se eu puxar aqui igual eu puxei, se vai ficar retinho aqui atrás. Então, aqui eu tenho os marcadores puxados aqui para frente. Então, essa realmente é a posição correta. Então, quando você for prender, antes de você prender o seu, você também verifica. Trago de volta aqui para frente. Então, vou pegar aqui as 3 pontas do meu fio. Vou passá-lo aqui nesse ponto que eu tenho o marcador. E passo por esse ponto baixo que está unindo aqui um square ao outro. E aqui eu vou amarrar, fazendo 2 nós. Venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Tenho aqui 3 partes de fio. Vou passar ele aqui nesse ponto que eu tenho o marcador. Retiro o marcador. Passo nesse ponto baixo, aqui que está unindo um square ao outro. E aqui eu vou fazer 2 nós. Então, vai ficar dessa forma. Olhando aqui por trás, a sua grade ficará assim. Aqui na frente, você terá aqui os fios aqui com sobra, como você tem aqui. Não é necessário cortá-los
Se os seus ficarem desiguais, é só acertar as pontas. Eu vou pegar um pedacinho do fio natural. Então, aqui eu já tenho uma marcação aqui, onde está a carreira. Vou passar aqui pelo ponto aqui por trás, vou passar aqui pelo ponto de base aqui ao meio. Passo essa ponta aqui para trás. Venho no ponto aqui do square de cima. Passo a outra ponta também lá para trás. Lembrando de prestar atenção se você vai prender na carreira que você já prendeu. Os outros aqui. Aqui eu vou fazer 3 nozinhos. Feitos os 3 nozinhos, é só você cortar o excesso. Então, quando você colocar o papel, vai ficar assim. E aqui na frente, você tem aqui essa visão do seu porta-papel higiênico. Aqui nós temos, então, o nosso porta-papel higiênico do jogo de banheiro russo com a flor Maria Helena já finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. O efeito final dele é bem colorido. Nós temos as franjas aqui embaixo que são bem coloridas. Temos aqui também a parte aqui no alto, onde nós fizemos as nossas correntes, também ficaram bem coloridas. Aqui nós temos a visão por trás aqui da nossa grade. Se você não gostou de fazer essa grade assim toda inteira, você também pode fazer ela então já pregando aqui. Você vai fazer os 13 quadrinhos, vai pregar da mesma forma que nós fizemos aqui e depois recomeça novamente fazendo mais 13 quadrinhos para dar o tamanho exato da segunda grade. Mas isso aqui é uma outra forma de trabalhar a grade, fazendo ela toda inteira e depois só dividindo. Vocês não precisam se preocupar que esses nós aqui são suficientes para segurar a grade, mesmo porque papel higiênico é, na verdade, algo assim bem leve e vai ter um efeito no final aqui diferenciado para sua grade, ok? Para vocês que gostaram da nossa videoaula, eu convido você para curtir os nossos vídeos e compartilhar com suas amigas para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, eu convido você para se inscrever para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui e para que você também faça parte dessa galera aqui que é apaixonada por crochê e que cada dia vamos crescendo um pouquinho mais. Agradeço a todos vocês por assistirem os nossos vídeos. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Qualquer dúvida, deixa uma mensagem aí para mim que eu vou respondendo na medida do possível. Eu procuro não demorar muito para responder as mensagens, mas tem algumas que o sistema vai bloqueando, então eu vou respondendo assim que eu vou verificando as mensagens
E nos vemos então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!